Voltamos com Caminhantes. Hoje eu estou conversando com o Fábio Duarte, professor de gestão urbana da PUC. O assunto hoje é bicicleta e meios de transporte alternativos. Fábio, então a gente já conceituou essa questão da bicicleta, agora vamos trazer a discussão um pouco para o chão. Digamos que o nosso espectador se sensibilizou, resolveu adotar a bicicleta, pelo menos em parte da rotina dele. Me diz um guia básico, um manual básico, os primeiros passos, o que essa pessoa tem que fazer, desde equipamento até questão de atitude, como dar o primeiro passo para adotar a bicicleta no dia a dia? Bom, o primeiro passo, que parece óbvio, mas tem que ser pensado, é comprar uma bicicleta. Então, se você não tem uma bicicleta e se sensibilizou e quer comprar uma bicicleta, se você for à loja, você vai ver modelos maravilhosos, mas caros. Hoje, uma bicicleta que você consegue andar, se locomover tranquilamente com ela para tudo que você precisa, ela não ultrapassa R$150. O segundo ponto é em relação à segurança. Então, qual que é o equipamento fundamental, essencial para se ter para andar de bicicleta? Um capacete. Uma outra dica que eu acho que vale a pena, sobretudo se você vai de algum modo se deslocar ou à noite ou no final da tarde, é ter alguma coisa, uma pulseira, uma fita que você também compra na bicicletaria, muito barato, que reflita a luz. Daí o carro vai te ver. Bom, então você tem o equipamento pronto, agora você vai sair para a rua e vai andar. Então, uma sugestão que eu dou é você escolher 2 trajetos e fazê-los por algum período, sempre os mesmos. E quais são esses 2 trajetos? Um no final de semana, então escolha, claro, ruas pouco movimentadas, de preferência ciclovias ou parques, que você consiga se deslocar para passear, para curtir a bicicleta em si mesmo, até para você descobrir como que é o seu corpo pedalando e os seus medos, etc. E no dia a dia, se você decidiu que você vai de casa para o trabalho, tente esquecer a via que você usa de carro. Porque normalmente os motoristas de carro, eles usam as vias com mais carregamento, ou seja, com mais carros passando. Até porque são as mais largas, etc. De bicicleta, é importante que você tente escolher vias que passem menos carros, para sua própria segurança. Mesmo assim, você tem que lembrar, você é um ciclista, mas você é um outro veículo. Então, sinalizações básicas do tipo, bom, se você vai virar à esquerda, então dê seta, aponte com a mão para a esquerda. Vai virar para a direita, aponte com a mão para a direita. E outra coisa fundamental é, se você no carro precisa e não conseguiria dirigir sem um espelho retrovisor, na bicicleta também. Todo o comportamento que você tem como motorista de carro, para segurança, tem que ter na bicicleta. Então, você tem equipamento, você tem os caminhos que você conhece. A partir daí, sim, daí você começa a explorar um pouco mais a cidade que tem na sua volta, né? Fugindo um pouco do tema da bicicleta, mas continuando nesse universo, eu sei que um outro assunto que você pesquisa é a questão da carona de carro. Fala-se muito em carona solidária hoje em dia, mas eu sei que existem outros tipos de carona. Me conta o que tem de mais atual hoje nesse sentido, porque cada vez mais os carros estão na rua, como a gente conversou antes, existe uma facilidade até de financiamentos para as pessoas terem carro, mas a gente vê cada vez mais pessoas sozinhas dentro do carro, famílias de 3, 4 pessoas, onde há 4 carros. Como é que está sendo pensada? Que exemplos nós temos hoje em dia de carona solidária ou não? Conta pra gente um pouco como é que está essa questão. Então, o carro, ele é inevitável que as pessoas que conseguem comprar, sobretudo o seu primeiro carro, eles façam essa compra com as facilidades que a gente tem. Mas tem maneiras inteligentes de usar o carro. Então, durante um tempo, a gente falou, sobretudo aqui no Brasil, de carona solidária. Virou meio sinônimo da carona solidária. E qualquer coisa que seja solidária é quando você vai ajudar alguém. E a princípio, eu sou contra essa ideia da carona como sendo solidária, ou seja, nossa, é alguém que precisa andar de ônibus, precisa andar a pé, precisa andar de bicicleta, eu vou ajudar esse pobre coitado lhe dando carona. Isso é uma imagem que eu acho ruim, porque você faz com que quem usa ônibus, bicicleta ou a pé
uma imagem negativa dessa pessoa. Então, eu acho que existe uma carona inteligente. Uma carona inteligente é quando você, com mais uma ou duas pessoas, resolvem compartilhar um carro. E como que pode ser feito isso? Pode ser feito de uma maneira informal. Você e o seu vizinho trabalham perto, então olha, segunda e terça vou eu, quarta, quinta e sexta vai você, e a gente racha as despesas. Ou coisas ainda um pouco mais estruturadas, que são sites que você se cadastra como querendo dar carona, ou querendo receber carona, ou querendo compartilhar o seu carro com uma outra pessoa, e você diz lá, olha, eu moro em tal lugar, eu me desloco esses horários que eu preciso estar em outro lugar, no meu destino, e o próprio sistema cruza essas informações. Olha, você que mora no bairro A, existe mais tais pessoas que também moram no bairro A e vão para o ponto B. E só põe você em contato. E daí você combina com essa pessoa com a melhor forma de fazer. Então, o próprio site depois ainda lhe mostra, se você vai compartilhar o carro com mais duas pessoas, você vai reduzir o seu impacto ambiental, você vai poluir tanto a menos do que se você fosse sozinho. Vai economizar tantos reais. Então, é uma maneira inteligente de usar a carona, não só porque o próprio sistema coloca as pessoas em contato, mas como ele mostra para você que o seu deslocamento pode ser um deslocamento social e ambientalmente mais inteligente. Eu vou adiantar um assunto que sempre surge quando eu falo de carona. Mas é segurança. Ainda mais no Brasil, Ainda né? mais Porque no acredito Brasil. que esses exemplos sejam estrangeiros. Se eu coloco um site de carona no Brasil, e tem site de carona brasileiro, inclusive bom, mas se você coloca as informações todas abertas no site, eu não corro o risco de justamente um bandido estar lá só para dar carona e para me assaltar ou me sequestrar. Corre, é inevitável que corra. Então, o que começa a acontecer? Algumas empresas grandes, universidades, que tem um público de 5 mil, 10 mil, às vezes 20 mil pessoas que vão todas para o mesmo destino, elas fazem um sistema interno, o que o pessoal de tecnologia chama de intranet. Com essa intranet, um sistema interno, como se fosse uma internet fechada para aquela empresa, só quem tem acesso a esse site, quem tem o login e a senha, consegue entrar no sistema. Então, esse problema de segurança, a princípio, desaparece. Onde esse sistema da carona via site já funciona? E também fiquei curioso para saber se essas pessoas dividem os custos, como é que funciona? Olha, esse sistema de carona, a gente tem ele funcionando aberto, com bastante sucesso, em todos os Estados Unidos e no Canadá. Isso funciona bastante bem. Mas lá também tem um outro sistema que eu acho que para nós aqui funcionaria até de uma maneira mais adequada, daí aberto, que é o compartilhamento de viagens, compartilhamento de carros, na verdade. É como se fosse uma locadora de carros que a gente tem hoje. Você chega numa cidade, chega no aeroporto, aluga um carro para ficar 2 dias. É mais ou menos isso, só que ele funciona dentro da cidade para as pessoas que moram naquela cidade, como se fosse um clube. Então você tem alguns pontos dessa cidade onde você tem carros distribuídos. Então vamos pensar numa cidade como Curitiba de 1.800.000 habitantes, você tem lá uns 30 pontos com alguns carros e você tem um clube, você se associa a esse clube e paga uma taxa mínima. E daí nós estamos aqui passeando, por exemplo, no Jardim Botânico, e eu falo, olha, eu preciso de um carro para as 9 horas da manhã de amanhã. Então eu reservo esse carro pela internet ou pelo meu próprio celular, e esse carro vai estar lá parado, bloqueado para mim. Pois bem, com o próprio celular, às 9 horas da manhã, eu tenho a senha, então eu digito e eu abro esse carro e começo a andar com ele. E depois eu paro esse carro num outro lugar qualquer, no centro da cidade, e deixo o carro lá. No final do mês, você vem a fatura de quantos quilômetros você rodou. Esse carro, claro, ele é controlado por GPS, então a própria locadora não tem problemas de segurança, e você também não, porque você sabe todo mundo que pode usar aquele carro, que é todo mundo daquele clube. Então isso facilita para aquelas pessoas que querem ter carro ainda, querem andar de carro, mas não com uma frequência tão grande que precisem ter um carro. Em alguns países, sobretudo na Europa, que você tem também um problema de estacionamento, isso é uma grande ajuda, porque não só estacionamento dentro da casa é caro, quanto para você parar na rua é muito caro, quando não é proibido.
Então você tendo um carro desses de locadora urbana, você não tem esse custo mensal. Para a gente ter uma ideia, um carro, a vida útil de um carro, desde que ele é fabricado, saiu da fábrica e ele parou no ferro velho, 80% da vida útil de um carro, qualquer carro, é estacionado. A gente vai ter que encerrar o papo agora, mas já deu para perceber que esse é um assunto que vai dar muito o que falar nos próximos anos, mas eu te agradeço muito as informações, valeu, e eu volto outro dia com outro caminhante. Hoje eu conversei com o Fábio Duarte, professor de gestão urbana da PUC. Tchau!